dia, irmãos. Vamos melhorar esse bom dia aí. Bom dia. O café daqui a pouco vai ficar mais forte. Prazer, uma alegria estar novamente aqui com os irmãos nessa difícil missão que é trazer a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Primeiro livro de Samuel. Antigo Testamento, irmão. Primeiro livro de Samuel. Capítulo 4. Vou aguardar até que todos achemos a passagem bíblica, para que possamos acompanhá-la. Todos encontramos? Eu estou usando a NVI, nova versão internacional. Se você tiver uma versão diferente, não vai ter tanta diferença assim no entendimento da mensagem. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus expuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. Intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer a Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram. Israel foi derrotado, cada um fugiu para sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjaminita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis, já não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, Hofni e Finéias, estavam mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, do lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que o ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Capote e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que Deus nos abençoe com sua palavra, irmãos. Esse
Esse é o relato dos maiores desastres que ocorreu na história do povo de Israel. Não sei se é o pior, mas certamente um dos piores. Quando eu comecei a estudar esse texto, eu já o conhecia, mas quando fui convidado pelo pastor Luiz Antônio para pregar nessa manhã, Deus insistentemente colocou esse texto no meu coração, eu voltei a reestudá-lo. Eu fiquei me perguntando por que Deus, por meio do seu Espírito, inspirou Samuel a escrever o relato de uma derrota tão contundente do povo de Deus. Isso fica para um ensinamento nosso. Naquele estágio da revelação, o povo de Deus era a nação de Israel, que ainda não estava totalmente formada. Anos depois, ela viria a ter o seu primeiro rei, Saul, que foi coroado, foi ungido por Samuel. O livro de Samuel, foi o próprio Samuel que escreveu. Ele aqui devia ter por volta de 30 anos. Ele julgava Israel juntamente com Eli e também com seus filhos, Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Eli com 98 anos, Samuel com 30. Em Siló, a arca de Deus ali estava. Vocês se lembram muito bem, a arca de Deus, a arca do Senhor, ela media 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de altura, 70 de largura, coberta de ouro por dentro e por fora, tinha varais para que ela pudesse ser carregada, era coberta com uma tampa inteira de ouro, e que tinha 2 querubins com as asas abertas, voltados um para o outro, que era chamado de propiciatório. Dentro dessa arca tinha um pote de maná, tinha a vara de Arão, ou vara de Moisés, e tinha os rolos das pedras, onde Moisés havia escrito a lei de Deus. Essa arca era o sinal da presença de Deus no meio do seu povo. O tempo passou, irmãos, esse povo cresceu, se tornou uma nação. Desse povo nasceu o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi crucificado, ressuscitou, enviou o seu Espírito Consolador que habita em cada um de nós. Hoje nós somos o povo de Deus, a Igreja de Cristo Jesus. Mas fica para nós os ensinamentos contidos nesse relato, e que mostram o que é que causa a derrota espiritual do povo de Deus. E alguém pode dizer, pastor, falar de derrota hoje, domingo de manhã, não podia falar de vitória, não é? A menos que estejamos prontos, irmãos, para, como dizia o meu falecido e velho pai, tapar o sol com a peneira, o negócio está muito ruim para o lado da Igreja de Cristo. E quando eu digo a Igreja de Cristo, não é a Igreja Batista Central de Guarulhos, não, a Igreja Cristã. Cheguei há pouco, ontem, pela manhã, fui buscar o meu filho, aquele garotinho que estava ali. Cadê ele? Leonardo? O visitante. É um dos meus filhos, os 4 filhos que ele tem. E no estado do Rio de Janeiro a situação também não está muito difícil, não. Tem uma diferença básica, as igrejas lá têm um número maior de membros do que é daqui. A situação lá está bem complicada. A igreja cristã está vivendo um momento de derrota brutal. Ou só eu estou vendo coisas, irmãos? Nós estamos prontos aqui a fazer igual o avestruz que enfia a cabeça na areia para não ver a realidade? Vamos ficar fingindo que está tudo bem, Senhor? Que bênção! Conhece aquela pessoa que tudo para ele dá uma bênção? Está tudo ruim, fratura exposta, que bênção! Derrotas, que bênção! Igrejas vazias, que bênção! Anos e anos sem batizar ninguém, que bênção! Nossos filhos prostituídos e abandonando o Evangelho, que bênção! Derrotas e derrotas e derrotas que o povo de Deus tem sofrido. Irmãos, os filhos de Deus eram muito mais evoluídos tecnicamente do que os israelitas. Os especialistas sugerem que
que eles estavam na idade do ferro, enquanto os israelitas estavam ainda bem lá atrás. Ou seja, os filisteus viviam na faixa de Gaza, que é onde tem essa guerra toda aí, uma região plana, perto do mar. Eles entendiam de navegação, eles dominavam a manufatura do ferro, ou o manuseio do ferro. Eles manufaturavam arados, ferramentas. Eles tinham carros e compravam cavalos do Egito. Como eles estavam em terreno plano, eles tinham muitas vantagens com armaduras, com armamento. Os israelitas viviam nas montanhas, eram pastores de ovelhas, extrativistas, não cultivavam as suas lavouras, eles só extraíam aquilo que nascia por si só. Vocês se lembram? Tempos depois, não muito depois disso aqui, Davi enfrentando Golias. Enquanto Golias vinha com armadura e com uma espada e com uma lança, Davi ia com uma funda, algo parecido com uma tiradeira de matar passarinho. A ponto do filisteu virar para Davi e dizer assim: você vem para mim com paus e pedras? Uma derrota para os filisteus era absolutamente natural, se nós olhássemos somente pela tecnologia empregada, pelo número. E foi isso que aconteceu. Morreram 4.000 israelitas. Tempo depois, ou pelo menos a Bíblia sugere que Israel devia ter mais ou menos 600.000 homens morrendo. 3.000 é bastante, né, pastor Nuno? Mas não é tanto assim. 0,5%. Não é sério? Que é o nosso assessor para assuntos matemáticos. Aí o pessoal diz assim: por que Deus permitiu? Olha só, olha o pensamento de Gil. Por que Deus permitiu essa derrota? Tem alguma coisa errada. Aí um abençoado deve ter lembrado assim: a arca, está faltando a arca. Irmãos, séculos antes, havia acontecido na história desse povo de Israel vitórias retumbantes, onde a arca tinha sido usada como um instrumento por Deus. Vocês se lembram da queda dos muros de Jericó? Deus havia ordenado que os sacerdotes rodeassem os muros, levando a arca. E depois de determinado tempo os muros caíram sozinhos. Algum abençoado deve ter pensado: vamos trazer a arca, que esses filisteus vão cair sozinhos. Uma bênção. 40 quilômetros da distância de Ebenezer até Siló. 42 quilômetros e um pouco mais, irmãos, é a distância da maratona. Homens muito bem preparados fazem esse percurso em 2 horas e 10. Homens que só vivem para correr. Agora imagina mandar um grupo de pessoas para trazer uma arca. Quanto tempo isso demorou? Você bota 6 km por hora, nós temos aí uns 6, 7 dias para ir e voltar. Enquanto isso, o pessoal vai dizendo: quando chegar a arca, nós vamos vencer. A arca chegou. Lá em Juízes, o texto bíblico nos conta que existia um ritual para quando a arca chegava no acampamento do Senhor. E esse ritual envolvia alguns gritos de guerra, alguns pratos. Mas o texto bíblico aqui diz, eu tive cuidado de olhar no hebraico, que houve uma gritaria tremenda no acampamento a hora que chegou a arca. A hora que chegou a arca, o povo diz: agora nós vamos vencer. Agora, como diz a garotada, está tudo dominado. Só que o negócio não funcionou muito bem assim não. Quando os filisteus ouviram aquela gritaria toda no acampamento israelita, eles disseram: agora nós estamos perdidos. E os israelitas, os filisteus também, já tinham ouvido falar das vitórias que Deus havia concedido ao seu povo no passado.
Ele disse: agora chegaram aqueles deuses que derrotaram os egípcios, e vamos derrotar também. A arca chegou, agora não dá mais para nós. Eles disseram: olha, vocês tenham força e lutem pela vida de vocês, porque eles vão fazer vocês escravos. E houve um novo confronto, uma nova batalha. Aí não foram mais 3 mil, viu, pastor Numa? Aí foram mais de 30 mil. Os historiadores dizem que foram um número perto de 34 mil mortos. Aí subiu de 0,5% para 5% da população. Irmãos, o Brasil tem um pouquinho mais de 200 milhões de pessoas. Suponhamos que sejam 200 milhões. 5% da população brasileira são 10 milhões de pessoas. Seria como se o Brasil entrasse numa guerra e perdesse 10 milhões de soldados numa guerra. Aí eles ficaram meio desesperados. Mas a derrota não parou por aí. Além de serem mortos, todos esses combatentes, a Bíblia diz que eles levaram a arca também. É a presença do Senhor que fez esse barulho todo. Então agora nós vamos levar essa arca para nós. Sabe quanto tempo essa arca ficou lá, irmão? 75 anos, só isso. Uma geração. Voltou só com Davi. Mas além disso, os 2 filhos de Eli, que eram sacerdotes, e que estavam lá representando o sacerdote, que estava velhinho, no caso, foram mortos também. Aí você pode dizer: mas a desgraça é grande, né? Mas não parou por aí. Porque o cidadão fez a maratona de volta. E pelo texto ele disse: olha, eu vi esse negócio hoje. Então ele correu bastante. Ele fez uma maratona para contar para Eli. Só que ele estava velhinho, sentado na cadeira, 98 anos. A Bíblia diz que ele era muito pesado. Uma palavra eufemista para dizer: ele era um gordo assim, igual a mim. Isso me faz lembrar de uma coisa, irmãos. Outro dia alguém me disse assim: eu nunca vi ninguém ficar velhinho gordo, só vi magrinho ficar bem velhinho. Ele é uma prova que alguém pode chegar a uma idade bem avançada gordinho. Eu fiquei até feliz agora. Posso viver um pouquinho mais. Ele ouviu aquele barulho porque o povo todo começou a gritar. Aquele que era um grito de alegria quando a arca tinha chegado no acampamento, agora era um grito de agonia. Ele diz: o que aconteceu? O mensageiro veio e contou para ele o que tinha acontecido. Seus 2 filhos foram mortos, levaram a arca do Senhor. Morreram muitos soldados. Eu imagino que ele não tenha dito assim: uma bênção. Ele não tinha bênção nenhuma para contar. Diz que ele caiu na cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. Você acha que parou por aí? Não. Porque um daqueles que foram mortos, os filhos de Eli, o Finéias, a esposa estava para dar luz. Quando ela ouviu a notícia, ela deu a luz. Fez um parto. Um parto um pouquinho prematuro. O menino viveu. A mãe morreu no processo. As parteiras disseram: olha, nasceu um menino, fique alegre. Ela não queria alegria nenhuma, ela só pensava na água do Senhor que tinha ido embora. Botou o nome de Cabote, que quer dizer: a glória do Senhor se foi. E ela disse: a glória do Senhor se foi. Levaram a arca, a glória do Senhor se foi. E assim ela morreu também. Eu não posso afirmar, baseado nesse texto, que a glória do Senhor tinha ido embora. Posteriormente, no Novo Testamento, a Bíblia nos ensina que quando nós cometemos pecado, o Espírito Santo ele se entristece. E ele também é apagado, ou seja, nós não percebemos a sua ação na nossa vida. Mas o texto diz que a percepção que aquela mulher teve, é que Deus tinha ido embora também do seu povo. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas em alguns momentos eu tenho a percepção clara que Deus foi embora do meio do seu povo. Em alguns momentos eu tenho aquela percepção que nós vemos lá em Apocalipse, quando Jesus diz: eis que estou à porta e bato.
E ali alguns equivocadamente pensam que é uma questão de convidar o pecador, nada disso. Em Apocalipse, a figura triste do Senhor Jesus do lado de fora da sua própria igreja, batendo para entrar. A derrota espiritual foi tremenda ali. Não foi só a derrota pela morte, mas com a ida da arca do Senhor para a mão dos inimigos. O povo de Deus sofreu uma derrota tremenda que impactou gerações, irmãos. O tema da nossa mensagem hoje é o que causa derrota espiritual. Nós vamos extrair 2 princípios aqui do texto, para que nós saibamos o que foi que causou isso tudo. É bom nós voltarmos um pouquinho. Eu li o capítulo 4, mas o capítulo 1 fala do nascimento de Samuel, o segundo, a oração de Ana. E vocês lembram muito bem, Ana não podia ter filhos e ela tinha o seu marido tinha outra mulher, tinha vários filhos. Ela se sentia incomodada e ela foi até o templo do Senhor e ela foi orar pedindo por um filho. O sacerdote era Eli. Deus concedeu a graça a Ana e deu Samuel. Ela criou Samuel até que ele ficasse desmamado e depois entregou Samuel para que Eli o criasse. Samuel agora estava com 30 anos. Então, no capítulo 2, no versículo 12, nós começamos a ver um dos motivos pelos quais ocorreu essa derrota tremenda. Versículo 12: os filhos de Eli eram ímpios. Como é que você pode chamar um sacerdote de ímpio? Eles eram sacerdotes, irmãos. O texto bíblico diz que eles eram ímpios. Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E quando a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim fazia com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimar a gordura, vinha um auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Irmãos, Deus havia dado algumas instruções bem precisas de como devia ser feito o sacrifício. Ele estava mostrando como o pecado é terrível e como o sacrifício pelo pecado precisa ter derramamento de sangue. Sacrifício. Deus, dessa maneira gráfica, lá no Antigo Testamento, estava apontando para o sacrifício feito por Jesus na cruz. Eles não tinham como saber disso aqui, mas eles precisavam obedecer aquilo que Jesus, que Deus havia ordenado para o seu povo. O contexto aqui é de culto. Aqui um desrespeito tremendo no culto ao Senhor. Deixa eu fazer uma perguntinha básica. Sabe aquela pergunta retórica que nós não precisamos responder? Hoje existe abuso no culto ao Senhor? Primeiro eu vou dizer aqui um tal de horário batista. Vocês conhecem o horário batista? Bom, ali abriu um sorriso. Vocês conhecem o horário batista? Conhecem? Ou sou eu que conheço esse negócio? É aquele horário que marca para as 7, começa às 7h40? Lá no Rio de Janeiro chama-se de horário batista. Eu chamo o horário de Satanás. Vocês já viram aquele pregador que sobe no púlpito e diz assim: irmãos, hoje eu não tive tempo de preparar a mensagem não, mas Deus sabe de todas as coisas. O senhor já viu, pastor Wilson, alguém falar um negócio desse? Eu morro de vergonha quando eu ouço um abençoado falar um negócio desse. Falta de cuidado com o culto. Mas só isso, pastor? Não, uma coisa puxa a outra. O salmista diz que um abismo chama outro abismo. Lá no capítulo 2 ainda, olha só, versículos 29. Porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação? Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Por que
que você honra. Olha só, Deus enviou um homem de Deus, antes de ter essa derrota toda, viu? Um homem de Deus foi enviado por Deus a Eli, dizendo para ele: por que você honra os seus filhos mais do que a mim? Irmãos, falar em filhos é um negócio muito delicado. Pastor Heraldo, meu amigo, lá nos Estados Unidos, foi pastor da primeira de Guarulhos, foi pastor de Ponte Grande, imagino que vocês o conheçam. Ele tem uma forma muito engraçada de falar. Ele diz o seguinte: a igreja que quiser ser bem sucedida hoje tem que fazer um estacionamento bem grande e um departamento infantil fantástico, que é as duas coisas que os cristãos mais gostam do mundo: é o seu carro e os seus filhos. É meio jocoso, é meio engraçado, mas que tem cristão que dá a vida pelo filho, mas não dá nada para Deus, tem um monte. Meus filhos são tudo para mim. Insensato. Deus é que é tudo para você. Para falar a verdade, Deus fala acerca dos seus filhos, que os seus filhos não pertencem a você. Eles são herança do Senhor. Herança do Senhor. Você ajuda a criar a herança do Senhor. Deus te deu esse privilégio. Meus filhos são tudo para mim. Estou dizendo que seja errado amar o seu filho. Se você observar o ímpio, tem alguma coisa mais importante para o ímpio do que o filho? Ele mata por causa do filho dele. E tem irmãos também da igreja que saem da igreja por causa do filho. Mexeu com meu filho, eu não venho mais nessa igreja. Pastor brigou com meu filho. Magoei. Não gostei dessa igreja aqui. Não trataram muito bem meu filho. Mas a questão não é só isso, não, irmão. A questão é que o que os filhos de Eli faziam, que ele passou a mão na cabeça. Olha só. Versículo, mesmo capítulo 2. Versículo 22. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam e todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhes perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo a respeito do mal que vocês fazem? Não, meus filhos, não é bom que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Sabe aquele pai amorosão? Interessante que Deus mandou falar a Eli amoroso, que passou a mão por cima dos pecados sexuais dos seus filhos, dizendo o seguinte: como é que pelo fato de você ter honrado mais os seus filhos que a mim, eu vou destruir sua família, vou acabar com seu sacerdócio, você não vai ser mais nada. Irmãos, eu sou de um tempo onde a igreja, se ela funcionasse hoje como funcionava naquela época, eu não sei quantos membros nós teríamos na nossa igreja. Sérgio, era um negócio constrangedor. Eu era muito moleque. Eu ia na igreja com a minha mãe, Estado do Rio de Janeiro. Dia da Assembleia. Era um livro desse tamanho aqui, onde tinha o nome de todo mundo escrito à mão. Relatório financeiro. Era um constrangimento. Começava pela letra A, letra Z. Fulano de tal, tanto, quanto a pessoa tinha dado de dia. Fulano de tal não contribuiu. Eu olhava para a pessoa. Alguém chegou a ver um negócio desse? Imagina que tem alguém aqui que esteja horrorizado. Mas isso ocorria? Ocorria. E quase sempre, eu morava num bairro de pessoas muito simples, o tesoureiro ele não sabia ler muito bem, às vezes errava o nome, ele diz assim: quem é esse irmão? Aí tinha sempre um lá para ajudar aqui. Ah, não contribuiu. Era um constrangimento. Uns 10 anos depois, um pastor achou que aquilo ali estava longe demais, resolveu afixar na parede. Então é um mural, praticamente um mural. Tem igreja lá até hoje por isso.
Já viu isso, minha irmã? Imagina esse negócio da igreja dos dois. Quem entrasse em fornicação era a gente vê esse negócio hoje. Aí nós chegamos ao pecado sexual. É diferente um pecado sexual dos outros? A Bíblia diz que é. Paulo diz o seguinte: todo pecado sexual ele é cometido contra o tempo, contra o corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Todos os demais pecados são fora do corpo. Tem uma distinção. Os filhos de Eli eram casados. À época, ninguém esperava terminar a faculdade, comprar uma casa própria, um carro do ano, ir à Disney para depois casar. Eles casavam bem cedo. Aliás, a igreja de Cristo está sendo formatada pelo mundo no seu modo de pensar. Irmãos, tudo começa pela mente, pela forma de pensar, pela visão de mundo. A visão de mundo hoje diz o seguinte: eu tenho 4 filhos, sei isso muito bem. Tenho uma filha de 30 anos que é solteira. Ela crê desse jeito também. Você primeiro precisa estudar, construir a sua carreira para depois casar. Só que esquecem de falar isso com os hormônios dos seus filhos. Vocês terão filhos prostituídos dentro da sua casa, dentro da tua igreja, dentro do altar da tua igreja. A menos que tenha o dom do celibato. Ninguém chega aos 30 anos namorando 8, 10 anos sem viver maritalmente, sem ter relações sexuais com o seu namorado ou namorada. O que a Bíblia diz? É melhor casar do que abrasar-se. Não é assim? E aqui muitos irmãos dizem o seguinte: toma um banho frio. Você vai ter uma orgia no banho frio. A esposa de um pastor, no campus, igreja de 4.000 membros. Eu estava conversando com ela. Estava com um pastor que ela me convidou para ajudá-la numa situação pessoal. Mas incidentalmente ela disse: ela é obstetra e é também ginecologista, a mais famosa de Campos. Ela disse: eu penso que todas as meninas e as moças da segunda igreja são minhas clientes, são minhas pacientes. Eu diria, ela falou para mim, seguramente que 90% delas têm uma vida sexual ativa, e todas elas estão comendo na igreja. Pelo fato de ouvirmos a voz do mundo, nossos filhos estão dentro das nossas casas. E quando eu digo prostitutos, irmão, não é porque está recebendo pagamento por favores sexuais, não. A Bíblia raramente fala de sexo entre solteiros, porque as pessoas se casavam muito jovens. Então a Bíblia fala mais de adultério e fala de fornicação. E quando fala de fornicação, usa o termo intercambiavelmente com prostituição. Então quando eu estiver falando prostituição, entenda, eu estou falando do sexo fora do casamento, com pessoas solteiras. As nossas meninas, elas são sexualizadas muito precocemente. As irmãs podem me ajudar. Qual era a idade que uma menina ficava menstruada pela primeira vez, isso há 50 anos atrás? Era com 9, 8 anos, como é hoje? Elas estão ficando cada vez mais precoces, vestidos de uma maneira tremenda, e as mães acham engraçadinho. Fui pastor de 6 ou 7 igrejas, de algumas igrejas até não tão grandes, algumas maiores, mas já vi casos de moças que para casar tiveram que sair da igreja, porque tinham passado pela mão de todos os meninos da igreja. Ela não ia casar naquela igreja nunca. E a mãe dizia: não, ela precisa se formar primeiro. Ela precisa primeiro estabelecer a sua vida. Esses são os parâmetros do mundo.
mundo, que para Deus o que importa é a santidade do templo do Espírito Santo, que é o corpo de cada um de nós. Vamos amar mais os nossos filhos do que a Deus? Vamos passar a mão na cabeça deles? Vamos dizer, ai que beleza, meu filho não quer ir para a igreja não, coitadinho, está tão cansado, estudou o dia todo. Ensine o seu filho a ser negligente. Ensine o seu filho a não respeitar o teu Deus. Posso falar isso tranquilamente. Fui levado pela minha mãe pela orelha muitas vezes para a igreja, eu não queria ir também. Saí da igreja aos 15 anos levantando-me, irmãos. Eu nunca tinha visto acontecer, nem vi depois de mim. Pastor, eu levantei em uma assembleia e disse assim: pastor, eu quero pedir a minha exclusão do rol de membro dessa igreja. Eu fiz isso com 15 anos de idade. Fiquei 18 anos fora. Olha, Satanás fez de mim gato sapato. Mas eu nunca esqueci da minha mãe me levando pela orelha para a igreja, porque ensina o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, ele não se desviará dele. Mão firme com seus filhos, irmão. Você está cuidando da herança do Senhor. Ele não teve mão firme. E ele não dizer que ele concordava com aquilo, não. Ele disse: oh, meus filhos, como é que vocês estão fazendo uma coisa dessa? Eu amo todos vocês. Vocês viram aqui a repreensão de Eli? Só que a repreensão de Deus para ele foi mais dura. Você amou mais os seus filhos do que a mim. Você honrou mais os seus filhos do que a mim. Então eu vou destruir você, seus filhos e a sua família e a sua descendência toda. E de quebra, o meu povo vai ser derrotado também, porque você é sacerdote. Irmão, dá para brincar com Deus? Dá para brincar com santidade de Deus? Por que nós brincamos então? Se tem tantos lembretes na palavra de Deus que nós não podemos pegar aquilo que é sagrado e fazer disso uma coisa banal. Então, irmãos, está bem respondido aqui pelo texto. Sabe o que causa derrota espiritual? É você banalizar o sagrado. É você se acostumar tanto com o sagrado que aquilo passa a ser uma coisa banal. Você começa a se acostumar tanto com o seu Deus que você acha que ele é igual a você. Você começa a fazer acertos. E o povo de Deus fez isso naquela ocasião e continua fazendo hoje. E no temor do Senhor eu preciso dizer o seguinte: olha, isso causa derrota espiritual. Isso detona igreja, isso detona famílias, isso detona ministérios. Banalizar o sagrado, pegar aquilo que é sagrado e tornar banal. Vamos deixar esse negócio para lá, né? Todos nós já estamos bem conscientes disso aí. Vamos ver o segundo, são só dois hoje. É bem parecido. Se um dos perigos é você banalizar o sagrado, o outro é o contrário, é você sacralizar o banal. Superstição espiritual. Aquele povo havia ouvido e trazendo a arca do Senhor. Deus havia feito maravilhas no meio do seu povo e disse: é isso que a gente vai fazer, sem cuidar do pecado. Sem cuidar do pecado. Tudo começa no pecado. Aí uma coisa que era banal se tornou sagrada. Irmãos, nós temos a tendência de tornar sagrado aquilo que é banal. E essa tendência ela fica cada vez mais forte em nós, quando nós, antes de tudo também, nós banalizamos o sagrado. Quando nós não atendamos para a obediência que Deus exige de nós, e Ele é muito estrito, principalmente em respeito à sua santidade, a tendência que nós temos é ficar acreditando em qualquer solução para resolver o problema através de um atalho. Vamos orar por essa questão? Vamos. Eu tenho uma prima que na igreja dela tem uma campanha de 7 semanas. Eu vou botar o seu nome lá. Por que você não ora, abençoado? Como pastor, já fui chamado várias vezes: pastor, queria chamar o senhor para orar por minha vizinha. Eu digo: eu não.
Por que você não ora? Mas aqui eu não sei, eu moro um pouco longe aqui da igreja, mas deixa eu fazer uma pergunta boba. Nós temos esse número de irmãos aqui nos nossos cultos de oração? Sabe por quê? Porque nós não acreditamos nesse negócio. O ímpio acredita. O cara pode não gostar de Deus, mas quando o negócio fica feio, ele bate na tua casa e diz assim: olha, ora lá na tua igreja por mim. O ímpio sabe que a oração do justo pode muito em seus efeitos. O povo de Deus não acredita nesse negócio. Numa das igrejas que eu pastoreei, o pessoal não gostava de orar de jeito nenhum. Aí, como aqui dividia o culto, mas eu tinha que chamar a pessoa pelo nome para a pessoa orar. Aí um dia eu chamei uma irmã, e a irmã fez aquela oração, sabe aquela oração McDonald's? O início e o fim é o mesmo, muda só o recheio ali no meio, né? E cada um tem um início diferente. Meu pai era nosso Deus. O pastor chamava: irmão Genício, vamos orar. Os adolescentes: olha, nosso Deus vai orar. E meu pai falava com ele e dizia: nosso Deus. Começava a oração. Era assim que ele começava. E aquela irmã começou a orar. O nosso Deus, nosso bondoso Pai, era tudo decorado. Aí depois, se tiver na hora do almoço ou na hora do jantar, pede pelo alimento. Se tiver o recheio e o final também. Tudo decoradinho. Aí quando ela acabou de orar, eu digo: irmã, que bom. Agora faz um favor, ora de novo. Mas agora ora pela minha vida. Aí a irmã não queria mais repetir aquele início, aquele fim. A oração foi bem mais curta. Quando ela terminou, eu digo: que Deus, irmão, agora eu vou pedir para a senhora orar uma congregação que a gente tem lá no Freio do Torto. Aí a irmã começou a chorar. Eu não sei mais, eu orei tudo. Eu dei um abraço nela. Pessoal, minha irmã, nós temos realmente dificuldades. Aí em outra igreja, eu chamei um irmão. Eu digo: irmão, só pode vir aqui, por favor, orar. O irmão ficou bravo e disse: eu não. O vermelho: eu não. Eu digo: irmão, é só para orar? Eu estava aqui com o senhor. Eu não. Aí eu disse: então eu vou até aí. Quando eu tirei o microfone sem fio e desci, ele saiu pela porta. Eu digo: calma, espera um pouquinho. Eu fui até ele lá. Quando eu cheguei perto dele, ele tremia. Mas ele tremia de medo. Medo de mim não, eu não morro de ninguém. Medo de orar. Um filho com medo de falar com o pai. Eu dei um abraço nele e disse assim: meu irmão, vem cá. Vamos lá na frente comigo. Vamos sentar aqui. Vamos conversar com Deus. Você fala um pedacinho, eu falo outro. O que você não conseguir, eu completo. O que eu tiver meio errado, você corrige aí. E aquele homem chorava e ele orou. E num dado momento daquela oração, destravou a língua do outro irmão. Ele disse: não, agora eu vou sozinho. E ele orava, ele falava com Deus. E eu tive a impressão que foi a primeira vez na vida dele. Irmãos, nós precisamos entender que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E Tiago diz o seguinte: não tendes porque não pedis. Tem coisa que a gente só vai ter se a gente pedir. Então, oração é muito importante para nós, é um privilégio que nós temos. É sagrado para Deus. A Bíblia diz que cessam os louvores só para Deus ouvir as orações da sua igreja. Está lá em Apocalipse. A adoração a Deus cessa para Ele ouvir a tua oração. E o povo de Deus tem se esquecido tanto disso. Banalizamos aquilo que é sagrado, sacralizamos aquilo que é banal. Você diz: pastor, você só falou coisas ruins até agora. A glória de Deus se vai no meio do seu povo. Eu não tenho como lhe dizer isso, irmãos. Pelo texto eu só posso dizer o seguinte: a percepção da mulher de Finéias quando morria é que a glória do Senhor tinha. E se você tem essa percepção, nós temos que começar a procurar.
naquilo que nós possamos consertar essa situação. Deus está sempre uma boa oportunidade. Até o próprio Eli, ele enviou um homem de Deus para ele e disse: olha, Eli, seus filhos estão fazendo isso, eu vou acabar com você. Eli não fez nada. Ele resolveu passar a mão na cabeça dos seus filhos. Claro que não são esses somente os perigos que nós temos. Eu só posso falar o que está aqui no texto bíblico. O texto bíblico só fala dessa questão sexual, fala do desrespeito diante do público e fala também dessa superstição espiritual. Se isso tem acontecido no meio do povo de Deus, isso precisa acabar. Nós precisamos nos lembrar quem é o nosso Deus, como que Ele é santo. Essa exigência não ficou só lá no Antigo Testamento, não. Na primeira carta de Pedro, de graça, Ele é santo porque eu também sou santo. Deus exige santidade. Se tem errado até agora, é o momento de se consertar. Se não consegue se consertar, chega diante de Deus e diz: ó Senhor, eu quero, mas eu não consigo. Não rasga somente as suas vestes, mas rasga também o seu coração diante de Deus. Irmãos, a diferença que há entre a igreja de Cristo, entre o povo de Deus e aqueles que não têm Deus, é a possibilidade de nós sermos restaurados quando nós erramos. Só que a Bíblia é muito clara: se nós permanecermos no erro e por motivos que não glorificam a Deus, nós dermos mais honra a quem quer que seja, mais do que a Deus, Ele endurece a sua mão contra o seu povo. E o povo de Deus tem sofrido, o povo de Deus tem sido derrotado, o povo de Deus tem sido detonado. E tem sido detonado, penso eu, em grande medida, porque nós temos banalizado aquilo que é sagrado e também sacralizado aquilo que é banal. Temos perdido o discernimento de saber o que agrada ao nosso Deus. Que o Todo-Poderoso nos conduza nesse seu dia para o louvor da sua glória. Eu tenho absoluta convicção que se você foi alcançado pela graça de Deus, se você é salvo, se você é salva, minha irmã, essa palavra de alguma maneira vai tocar alguma coisa no seu coração, na sua mente. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Você não precisa que eu te ensine nada, até porque eu sou muito pior que você. Enquanto eu preparava essa lição aqui, passou pela minha mente quantas coisas eu tenho errado diante de Deus e quantas coisas eu preciso me consertar. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela traz o poder do Todo-Poderoso. Ela fere, mas ela também cicatriza. Ela traz graça. Não há nenhum pecado, irmãos, que se confessado não possa ser perdoado pelo Todo-Poderoso Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Existe um manancial inesgotável de graça à disposição para todos aqueles que estejam cumpridos os seus pecados, arrependidos, possam receber graça para superar todas as dificuldades. Eu penso que está na hora da igreja de Cristo sair desse marasmo. Está na hora da igreja de Cristo sair dessa situação vexatória que nós nos encontramos. Está na hora da alegria voltar ao arraial do Senhor. Está na hora de nós vermos se cumprir aquilo que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você disser na sua casa, vamos à igreja, ter uma alegria dos seus filhos. Oba! Que bênção! Eu tenho certeza que a glória de Deus haverá se manifestar no meio do seu povo. E trará muitas bênçãos para todos nós. Muito obrigado. Que Deus abençoe.